muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria poder entrar na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora, Instagram e Facebook estão passando aí para você. E eu te espero também nos acompanhando através do nosso site, que é o hittv.com.br. Através dele você acompanha a nossa programação ao vivo. Então, se você precisa sair ou vai para um cômodo da sua casa onde não tem TV, não tem problema, você continua nos assistindo pelo seu celular, pelo seu tablet ou até pelo seu computador através do site hittv.com.br. Eu quero te lembrar que te espero sempre também no meu Insta, @JaqueStefano, onde você acompanha sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Uma maneira da gente interagir. Eu tô te esperando também enquanto o programa acontece através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje a gente fala sobre o impacto da internet e das redes sociais na saúde mental das crianças e eu falo sobre esse assunto com o Heber Mendonça, que é psicólogo. Tudo bem, Heber? Boa tarde. Tudo bem, obrigado pelo convite, estar aqui, Jaqueline, com todos aí, viu? Espero contribuir essa tarde com o público de vocês. Sem dúvida, falando sobre um assunto muito interessante, eu já quero começar te perguntando, Heber, pela sua experiência. As crianças que nascem inseridas nesse contexto, que é diferente do contexto no qual a gente nasceu, crianças que já têm um contato com a tecnologia muito mais rápido, um acesso a telas muito mais rápido e, infelizmente, um acesso também cada vez mais cedo às redes sociais, já sofrem algum tipo de impacto? Então, pensando nesse sentido, sim. Né? Então, eu listei alguns benefícios e malefícios. Vamos começar pelos malefícios, então, aqui, né? Escassez do contato social. Quando você coloca a criança imergida nesse mundo da tecnologia, ela vai perder esse contato social, tete a tete, como a gente está aqui agora, né? Então, ela acredita que o mundo digital seja o real. Ela transfere isso. Na verdade, a criança não tem conteúdo para decidir o que é certo e o que é errado ainda, né? Quem insere isso são os pais, na verdade. E ela acredita que aquilo lá é o mundo dela e ponto, final, né? Outra coisa que os pais fazem também, né? É a ideia do... Dar o celular para esse menino parar de chorar, né? Aquela ideia da chupeta digital que agora que é o babá celular. eletrônica, né? Exatamente, né? Então, hoje as crianças até balbuciando, né? Ela não precisa nem falar direito, é só apertar o microfoninho lá do YouTube ou então do Google, ela já vai para a página que ela quer, né? Não precisa nem digitar. Outro mal também, né? As habilidades de leitura e escrita prejudicada, né? Quando você digita, vai para o HD de quem? Qual HD que vai? Para o HD do computador. Se você escreve, vai para o seu HD, né? Então, hoje tá assim, ó, é difícil a gente falar de viver sem tecnologia hoje, né? Se acontecer alguma coisa que a tecnologia não vai servir mais a gente vai sobreviver. Isso é que é fato, né? Porém, essas crianças que nasceram de 2000 para cá, vamos dizer assim, né? Como é que elas vão lidar com isso, né? A gente já fala em frustração muito baixa aí. Baixa a resistência à frustração. A criança não se frustra, ela não tem essa experiência. A autonomia também não. Os pais fazem tudo para a criança, né? E, enfim, esse que é um dos malefícios, né? Da criança dentro da tecnologia. Tem mais aqui. Pode falar. Segurança da informação comprometida. Raramente você sabe quem está do outro lado, né? Fakes e tal, montados no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então, os pais têm que ficar bem atentos aí com quem que as crianças estão conversando, né? Até em sala de jogos também, mesma coisa, né? Tem adultos se passando por criança nessa sala de jogos aí. A gente nunca sabe. E a redução da autoestima também, né? Quando a gente vê, exemplo aqui, o Instagram da Kim Kardashian, cheio de fotos com aquelas piscinas de borda infinita, em lugares bacanas, almoços e tal, aqueles jantares. E aí a pessoa que vive num outro mundo, né, tá condicionado a uma outra condição ali de aquele simples arroz com feijão e tal, ela fica com a autoestima reduzida. A criança já vai crescendo com isso. Imagina quando ela atingir a vida adulta. Já vou pedir para a gente falar sobre os benefícios, tá? Mas eu quero ainda pegar isso tudo que você trouxe aqui dos malefícios para a gente falar sobre um ponto que eu acho muito interessante. Se por um lado, como você já citou, essa juventude tem mais dificuldade de autonomia porque os pais fazem tudo, a gente delega a eles também a capacidade de decidirem o que querem e o que não querem na internet. Como você falou, a gente nunca sabe quem está atrás. Então,
Quando que uma criança pode ter um celular? Quando que uma criança... Porque muitas vezes, para eles terem Instagram e Facebook fora da idade devida, é mentira a idade, né? Se coloca ali que a criança tem, acho que é 14 anos que precisa ter agora, ou 12, e a criança às vezes tem 9, tem 10. Tem um adulto que entregou um celular para essa criança de qualquer maneira. A responsabilidade é nossa, não é, doutor? Exato, é dos pais. Quando que a criança pode ter um celular? Essa pergunta é um estudo longitudinal, ainda a gente não tem uma definição para isso, né? O que é fato é o seguinte, tudo que é em excesso e tudo que tem falta prejudica, né? Então, se por um lado a criança fica muito na rede social, no celular, isso vai prejudicar de alguma maneira. Se ela não tem o celular ali para se comunicar com os amiguinhos da escola, que todo mundo tem hoje, também tem a falta e também vai fazer mal, porque ela não vai se sentir pertencente ao meio. Se antigamente a gente buscava isso nas tribos, né? Tinha as tribos antigas e tal, hoje em dia elas procuram isso nas redes sociais, né? Qual que é o meu meio, onde que eu vou me pertencer? O que eles estão falando agora? Então, qual que é a idade que a criança tem que ter? Não tem ao certo. O certo é que os pais têm que instalar no celular da criança. Hoje tem no Google aí, né, o rastreador de onde que ele está, a permissão para instalar tal aplicativo, né? E determinar uma data ali para, com 10 anos você pode acessar as redes sociais e é só os amiguinhos da escola e fazer um pontuamento sobre isso daí, uma pontuação sobre isso. E eu acho que é tão interessante, porque o meu filho tem 6 anos e ele chegou da escola, isso ano passado, né? Um dia falando, mamãe, em algum momento da escola, tinha um dia da semana, em algum momento, que quem levou celular ou tablet podia acessar um pouquinho ali. E daí ele chegou falando, mamãe, todos os meus amigos têm TikTok. Eu falei, eles têm o quê? Ele falou, TikTok. Eu usei a frase que eu esperei me tornar mãe para usar, que é, você não é todo mundo. Mas eu fiquei impressionada depois conversando com algumas mães. O meu questionamento é, como que uma criança de 5 anos tem TikTok? Eu não uso, eu tenho dificuldade, é uma ferramenta que eu tenho dificuldade, então talvez eu entenda menos, né? Mas eu ainda assim me pergunto, como que uma criança de 5 anos tem capacidade para saber se aquilo que está girando ali, que está passando, é conteúdo para ela ou não? Não tem que estar inserida ainda, né? Não tem coisas que são não e pronto, não é, doutor? Exatamente, não tem capacidade. É isso que não tem repertório como eu falei no começo, o que é certo e o que é errado, né? Os pais que decidem sobre isso. Na verdade, a autonomia da criança, ela vem lá com 12 anos, né? Na passagem da puberdade para a adolescência. A criança tem autonomia para ir na padaria, comprar um pão, mas não tem autonomia para ir no banco pagar uma conta, por exemplo. Então, perfeito. A gente também tem que medir qual que é a responsabilidade que uma criança de 12 anos pode ter, até onde vai, né? Isso, é uma construção, né? Isso perfeito. É aos poucos. Então, veja só, você falou na chamada, né? Você que não tem televisão, né, em casa, assiste pelo tablet e tal, olha só como é que a gente está inserido exatamente. Na tecnologia. Outro ponto que você falou também o que é TikTok, meu Deus do céu, meu filho? Hoje é a primeira geração que ensina os mais velhos. Antes era o contrário. Eu sempre perguntava, pai, o que é isso aqui? Me ensina a fazer isso. Hoje é a gente, eu e você, que pede para os nossos filhos, tenho 3 filhas, fala, Camille, que é a minha filha mais velha, né? Camille, como é que faz um vídeo no Instagram aqui para ficar mais legal, com um filtro, como é que coloca? Eu que peço para ela, eu não tenho também essa intimidade com a tecnologia, né? Eu só uso apenas. Então, assim, é bem complicado. E aí eu acho que também, eu queria que você explicasse para nós, olha onde a gente se coloca. Daqui para frente, a nossa geração, que é considerada geração híbrida, né? Que a gente nasce sem estar inserido nesse contexto, na nossa adolescência a gente começa a ter contato com celular, computador, então eu vejo que estão chamando a nossa geração aí de híbrida. Mas olha que situação a gente se coloca, talvez pela primeira vez vai acontecer que os nossos filhos vão ter acesso a algo que nós não tivemos, então a gente vai falar de algo que nós não conhecemos, como a gente fala que é ruim, uma coisa da qual a gente não conhece, como que a gente vai criar essas crianças, doutor? Exatamente, né? Como eu falei, né? Tudo tem um malefício, tudo benefício, né? Exposto demais causa um impacto, não exposto também causa outro impacto. Mas o interessante que você falou é mais intrínseco. Ele tem a ver com um neurotransmissor chamado dopamina, do vício. Por que as crianças estão muito na tecnologia? Porque elas não largam o celular, meu Deus do céu, tem a ver com a dopamina. A ideia da recompensa, né? Tanto é que, se você for olhar o TikTok, ele não tem borda. É a tela cheia. Você só pode ir para um lugar, arrasta para cima, que vai vir um outro vídeo. E o vídeo é curto, de 30 segundos. Se a gente pegar esses adolescentes aí, tô falando de 20 anos, até 20 anos,
e colocar numa sala São Paulo, por exemplo, para assistir o concerto de Mozart. Vai dar 30 minutos, eles vão estar incomodados, vão estar levantando, vão sair. Eles não têm essa habilidade de parar para escutar. Outro ponto também, hein? E aí, sabe o que eu me pergunto? Como que essas gerações vão fazer para ficar, vou falar do meu contexto, em um culto, eu que sou evangélica, ou você aí na sua religião, no culto, como que essa criança vai assistir uma palestra, como que ela vai apresentar alguma coisa, sendo que cada vez vai ter menos paciência mesmo, porque não está dando prazer, ela vai querer logo parar isso, né? Se ela está acostumada com aquilo que a cada 30 segundos causa um prazer novo. Então, a gente vai ter que encontrar uma maneira, não de tirar deles, já a gente pode falar dos benefícios também, mas de equilibrar isso, não é, doutor? Sim, já começa pelos pais, a falta de paciência, né? Então, tudo que eu vejo, eu aprendo em casa, né, no contexto do lar, já começa pelos pais a paciência. Então, a criança logo não vai ter paciência, né? Ela não vai ter aquela habilidade de parar para escutar, de falar, peraí, meu pai está falando, vamos. Os adultos estão conversando, peraí, não é o meu momento, deixa eles conversarem, depois eu pergunto. Você vê hoje as crianças atravessando tudo, pai, tal, e o pai vai lá e dá atenção e já quebra aquela ideia, né, da antigamente que, peraí, os adultos estão conversando. Ainda mais em culto, né? Vamos supor, em um culto de 1 hora, né, que é a pregação. Nas igrejas, elas estão usando o culto infantil, né? Então, as crianças descem que as professoras infantis vão ficar com vocês lá para passar a liçãozinha para vocês, né? Até é pejorativo falar liçãozinha, né? Porque é diminutivo, poxa, não, fala lição, né? A gente tem até que aprender também a se comunicar com as crianças, né? Porque a criança tem que falar no diminutivo também, né? E aí, você me fez pensar em algo que também eu acredito que seja da nossa geração, né? Até hoje, se eu estou em uma mesa, se eu estou em um evento e tem alguma coisa acontecendo, eu sei o olhar dos meus pais, se eles sou casada, tenho um filho, mas eu sei se eles estão gostando ou não do que está acontecendo ali. E aquilo, lógico que me causa preocupação até hoje, porque o respeito é extremo. Se o meu filho na mesa faz uma brincadeira, eu sei olhar para o meu pai e ver se aquela brincadeira que o meu filho fez coube ou não. A gente também não pode perder isso. Eu vejo isso como rico. Eu sei que tem pessoas que acham que é demais, mas como você vê isso como psicólogo? Sim, você tocou um ponto positivo aí, né? Que é a mesa, né? Será que essas pessoas, as famílias de hoje em dia, estão mesmo à mesa? Onde que elas estão fazendo suas refeições, conversando sobre suas dificuldades, perguntando como foi seu dia? Tem um livro da David Tatos que fala sobre isso, David Tatos, né? A experiência da mesa. Nossa, é fantástico esse livro. Eu recomendo para você que está me assistindo aí. É muito bom, eu li esse livro, inclusive eu a entrevistei quando ela lançou esse livro, ela esteve aqui no Brasil, e é muito interessante porque fala exatamente sobre a experiência à mesa que as famílias devem ter, né? Exatamente. Eu tive isso, eu sou grato pelo meu pai ainda vive, minha mãe também, né? E eu tento transmitir isso para as minhas filhas. Ó, a hora de comer é sagrada, porque não é só a alimentação, né? Ali, de fato, a gente vai conversar sobre o dia, como é que foi o dia, se tem alguma dificuldade. Essa ideia do tete a tete que a gente estava falando aqui agora, né? E eu acho tão importante, eu acho que talvez, voltando até para aquele primeiro tópico que você trouxe como malefício, doutor, a gente, eu estava até falando isso nos bastidores, né, com as pessoas da minha produção, que a gente se conhece no olhar, e elas são de uma geração, são jovenzinhas, né, e conseguem ter essa procura no olhar, esse contato e saber o que eu tô passando. Eu sou assim com os meus pais, eu procuro ser assim com meu filho, com o meu marido. Eu acho que a gente não pode perder o olho no olho, né? Se conhecer pelo olhar, né? Não. Tem um estudo que fala sobre isso daí, bem interessante. O estudo fala assim, que a geração, se ela não tomar cuidado, a geração próxima, ela vai ter características de espectro autista. E isso é profundo, porque pensa só, se o autista ele não sabe reconhecer emoção, ele tem que andar com uma cartelinha de emoji. Quem dirá uma pessoa que não tem essa condição, mas ela adquire por conta de um comportamento, né? Imagina só então, essa ideia da mesa, essa ideia do encontro, a mulher que ela é mais detalhista, ela tem esse olhar no olhar, né? Até o esposa, você aí, né? O pai e a mãe, em casa, a mulher fala, olha pra mim que eu tô falando com você, né? E o cara tá lá pensando em outra coisa, mas ele tá escutando aqui, ó. Mulher, fique em paz. Mas o homem também ele só escuta 5 minutos, né? Depois disso ele não escuta mais nada. Discutir relação por 1 hora não vai rolar, né? Não rola. E isso a gente pode transmitir para os nossos filhos também, né? Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo na nossa frente.
Essa é uma ideia que eu tenho bastante, eu também no discurso nas frentes das minhas filhas, isso que é um valor que eu carrego. E esses valores, infelizmente, na sociedade de hoje, eles estão se perdendo. Isso, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essa questão dos valores, porque até sobre o que a criança pode e o que a criança não pode. Eu estava conversando agora há pouco com o meu diretor, ele estava falando sobre uma pergunta que a filha fez, e sobre os adolescentes, hoje a filha dele já é adolescente, questionarem, eles querem saber muito mais o porquê das coisas. Eu acho que a gente também perguntava o porquê, mas muitas vezes a resposta era porque sim e pronto, né? E agora, parece que a gente se sente na obrigação de explicar. E eu acho que a gente tem sim que explicar para as crianças. Mas até que ponto? Tem ordem que eles têm que obedecer e acabou? Como que psicologicamente essas crianças vão estar preparadas para necessariamente uma explicação para tudo que elas nos questionam? Ah, eu quero ter um Instagram. Não, mas você não tem idade para ter Instagram. Assunto encerrado. Mas e aí a criança questiona como fazer isso, doutor? É justamente isso que a gente está falando aqui agora, explicar os benefícios e os malefícios, né? Se eu consigo alcançar o meu filho, se eu tenho um relacionamento bom com ele, explicando para ele que aquilo, naquele momento, vai ser prejudicial, a criança ela vai entender, né? Por quê? Por essa relação de autoridade e respeito. Então, ela vai, beleza, meu pai falou, minha mãe falou, então beleza, ótimo. Agora, se eu não tenho um relacionamento com meu filho próximo, que a gente sabe, né? Eu atendo nos sábados lá no consultório e a maioria do meu público é infantil. E aí, na hora da anamnese, da entrevista, né? Eu sempre reporto aos pais, falo assim, ó, isso aqui que apareceu, na verdade é conteúdo de vocês, né? Então, a gente já vê a proximidade ali. Eles não estão próximos, a gente deixa o celular educar os nossos filhos. E, infelizmente, ali tem coisas boas, sim, tem, mas também tem muitas coisas ruins. Então, se eu não tenho essa proximidade, eu não vou conseguir responder essa pergunta para o meu filho. Se eu não conseguir responder essa pergunta para o meu filho, o celular vai responder, porque ele vai lá no Google. Exatamente. E sem filtro. E sem filtro. Se você não colocou nenhum, porque o meu filho tem um celular, mas tem filtro, tudo passa por mim e tem horário para acessar. Lógico, ele tem 6 anos, conforme vai crescendo, a gente vai entregando um pouco mais de autonomia, mas é aquilo que eu acho que você já falou, né? Para cada faixa etária, a gente tem que entender o que pode dar. O filho de 12 anos pode ir na padaria comprar um pão, não pode ir no banco sacar um dinheiro, pagar uma conta. Então, a gente também tem que entender o que dá para cada idade, não é isso? Exatamente. Cada idade tem a sua peculiaridade, né? Como eu falei, a questão da autonomia vem lá aos 12 anos. Entre aspas aí, tá? Claro. Muito entre aspas aí. Aproximadamente entre 12 anos. Então, assim, o que eu posso entregar para o meu filho, né? Meu filho tem 5 anos e eu já deixo ele no Facebook. Minha querida, meu querido, veja bem o horário que você está colocando o seu filho para ver o Facebook. Porque eu falo Facebook, Instagram, o X agora que era o antigo Twitter, é uma casa sem parede. Pelo amor de Deus. Então, imagina só uma casa sem parede, totalmente aberto ali, ó, receptivo, como você falou, sem filtro algum. Então, a criança vai absorver tudo, a criança é uma esponja. Eu tenho um exemplo, que a criança é um pendrive vazio. A criança é um pendrive vazio, você que vai instalar tudo ali. Isso é muito sério. É muito sério, muito sério. Se você não instala, quem que vai instalar? Alguém, então, se você não instalar direito, alguém vai instalar alguma coisa, né? Exatamente. E pode ser a própria rede social, a própria internet instalando algo, né? Vai instalar, de fato. Outra frase que eu falo bastante para os pais no consultório é: o ônus da relação é a presença. Se você não está lá, meu querido, alguém vai ocupar o seu lugar. Espaço vazio, o vácuo é só lá no sideral. Aqui não, aqui alguém vai ocupar o seu lugar. Isso é muito sério, eu quero já voltar nesse assunto, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma coisa que na minha casa funciona bem e eu acho que sempre funcionou também quando eu era a criança da casa e hoje eu tenho meu filho que é a criança, que é com relação às regras, combinados. Então o Davi tem o celular dele? Tem. Mas, por exemplo, de segunda a sexta-feira, o celular é 10 minutos de casa para a escola e mais 10 minutos da escola para casa. É quando eu deixo ele acessar. Ele, às vezes, de manhã pega o celular, eu olho e falo, oi, tudo bem? Aí ele, ai, de manhã não pode, né? Que ele sabe que de manhã não pode. Ele já deixa ali num cantinho, porque a gente tem a nossa regra, o nosso combinado. Regras são interessantes, as crianças cumprem, se a gente também cumpre a nossa parte nas regras, né? Sim, falei isso para minha esposa hoje de manhã. As crianças não escutam conselhos, elas veem exemplos. Perfeito. Então, se você falou para ele que só podia pegar no celular às 18, mas às 8 da manhã você está com o celular na mão, também seria interessante você falar para ele o porquê.
né? Sempre esclarecendo, ó, por que minha mãe está com o celular às 8 da manhã? Por conta disso, por causa do trabalho, porque tem alguma coisa que hoje de fato, a internet, né? O pessoal trabalha com o celular, então é bom a gente especificar para a criança o porquê. Mas você tá às 18 por conta disso. É bom deixar bem claro para a criança, para não ter essa quebra dessa regra. E aí, queria falar um pouco sobre os acessos que essas crianças têm hoje. O meu filho estava com os amiguinhos da igreja, e daí tem um combinado na igreja, não tem celular, tá? Não tem, cada um faz o que quer, mas eu particularmente ajo assim. E aí, ele estava combinando alguma coisa com os amiguinhos, a hora que acaba o culto, eles ficam brincando, correndo e tal. E daí ele falou, o meu amigo falou para eu procurar ele no jogo tal, ele tá como não sei o quê. Aí meu marido olhou assim pra mim e eu falei, o Davi tem um jogo que é amostra, não entra, o do Davi não entra, não tem o acesso, não conversa com outras crianças. Ele tem um joguinho adequado para a faixa etária dele que é travado. E ele fala, por que eu não tô achando meu amigo? Ele não vai achar amigo nenhum, porque eu não deixo na rede o celular dele. E daí eu expliquei, eu falei, filho, seu amigo é mais velho, você não tem idade, você não vai conseguir encontrar ele aqui. Acho que também não tratar as crianças que nem bobos, explicar para eles, olha, para isso você não tem idade, não vai acontecer. A gente também tem que ser sincero com eles, não tem, doutor? Sim, ao extremo, porque senão eles vão pro Google, como a gente falou, sem filtro, sem nada, o Google tá lá. Não é Deep Web, mas vem muita coisa. Por exemplo, tem uma criança que me perguntou o que era os órgãos genitais masculinos, 6 anos de idade, no consultório. E aí eu fiquei com cara de alface lá, né? O que eu vou falar? 6 anos? 6 anos. O que eu vou responder para essa criança? Falei assim, ó, isso é uma pergunta que você tem que fazer para a mamãe, para o papai, e aí direcionei para a mãe e para o pai depois. Falei, ó, me perguntou isso, me trouxe esse conteúdo, em casa vocês vão falar para ela, né? O que é isso? Era do sexo feminino, menina. É muito sério isso. Tem que ficar bem claro. Se a criança perguntar mais por quê, ou então o porquê disso, ou então o que é isso, pai, você não fique envergonhado, nem qualquer assunto. Responda para o seu filho à altura, não coloque frases no diminutivo, também não. Trate ela como criança, mas com respeito também. Perfeito. Doutor, e quando eles chegam nessa idade, 12, 13, 14 anos, que chegou a hora de ter uma rede social? Eles querem ter a rede social. E aí, deixar ou não deixar? O espaço tem que ser conquistado, ele tem que ser negociado, é não. Cada família talvez faça isso de uma maneira, porque como você falou, é 12 anos, mas a gente sabe, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, isso vai variar também da educação e de como é cada criança. Quando chegou nesse momento, o que fazer? Enquanto o senhor responde, eu me preparo para dar um recadinho, por favor. Pode falar. Bom, como proceder nesse espaço de dar ou não dar acesso às crianças às redes sociais? Isso aí depende de família para família, cada família tem o seu acesso, cada família tem o seu porquê. É bom a gente negociar com as crianças antes qual rede social também acessar, se é o Facebook, se é o Instagram, se é o WhatsApp, se é o X. E aí vai depender de cada família. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta, então não saia daí. Nosso programa está de volta, eu te espero nas nossas redes sociais, o Instagram do programa, @nosso programa e a fanpage facebook.com/nossopgm, onde você sempre pode participar deixando pra gente ali o recadinho com uma sugestão do tema que você quer ver abordado aqui no programa e te espero sempre também no meu Insta, @jaquestefano. Além disso, você participa através do nosso WhatsApp, deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário no 11 3337 5886. Hoje a gente fala sobre o impacto da internet na saúde mental das crianças com o Eber Mendonça, que é psicólogo e está esclarecendo as nossas dúvidas. Eber, queria que você falasse para nós sobre um outro tema que você citou, que é a questão da autoestima dos jovens, das crianças, e daí sobre 2 aspectos, né? O primeiro, reiterando aquilo que você disse, que é as crianças, os adolescentes e até os adultos verem vidas de pessoas que são inacessíveis para a realidade da gente e quererem ter essa vida e de repente compararem a vida dela como uma vida pior, fora o fato de postarem alguma coisa e já estarem atrás do like, caçando like, o que também pode mexer com a autoestima deles, não pode? Sim, essa ideia do botão do like foi o divisor de águas do Facebook, né?
Porque até minha filha, né, quando estava no Facebook, eu falei, por que você está postando essas fotos, né? Por causa dos likes. Mas eu falei para ela assim, like não é afeto. Like não é afeto. Coitado do Zygmunt Bauman escutando isso, né? Zygmunt Bauman é um sociólogo, né? Polonês, aí, morreu em 2017 e deixou um legado escrito aí. Elas pensam que likes são afetos. Quanto mais likes eu tenho... Mais querido eu sou. Mais querido eu sou, exatamente, né? Mas não é isso, não é bem isso. Essa é uma das coisas que a gente trata também no consultório por conta da autoestima, né? Então, se eu não tenho like, ninguém gosta de mim. Aí já fica com a baixa autoestima, aí já começa a chorar, aí já transfere para outras coisas, enfim. Esse do divisor de águas do Facebook foi impressionante. Depois foi a barra de rolagem, né? Infinita. Vai para lá e fica 5, 6 horas. Nossa, é verdade, é infinito, e o tempo né? passa, e o tempo Você passa. falou uma coisa do TikTok. Eu não sei mexer no TikTok, embora eu tenha acesso, né? Tenho o TikTok no meu celular, mas não gosto do TikTok. Sou velha pro TikTok, talvez. Mas você falou uma coisa que agora me chamou a atenção, né? Não tem o que fazer. Eu acho que talvez até por isso que eu não gosto. Não tem muito o que fazer naquilo, é só correr. E é isso, é sobre isso mesmo, né? E prende a atenção das crianças, né? E fica 5, 6. Vamos fazer uma conta básica aqui, 24 horas tem um dia. Se a sua criança, né, fica 5 horas, até para vocês adultos também, tá? 5 horas em redes sociais, só sobram 19. Das 19, vamos supor que dormem 8, sobra 11. E aí tem mais 5 de estudo, quantas horas sobram? Fora o deslocamento, sobram 5 ou 6, 4, não sei. Então, olha só, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Gastando em redes sociais. Gasto, porque não é investimento ali, né? Sem dúvida. Você falou um outro aspecto que eu acho que vale a gente falar. Tem também os benefícios, o acesso à rede social, o acesso à internet desses jovens. O que você colocaria aqui como pontos interessantes, como pontos de benefício? Até agora a gente só detonou, né? Mas né? Vamos lá. Vamos lá para os benefícios. Um dos benefícios que eu listei aqui é a facilidade de acesso à informação. Eu lembro quando eu estava estudando, que eu tinha que ir até a biblioteca com a folha de almaço para escrever o trabalho. Não sei do que você está falando. Para entregar... Tinha que ir até uma biblioteca, meu Deus do céu. Pegar vários livros. Vários livros. E encontrar dentro dos livros o que você queria, né? O assunto para você escrever na folha de almaço. Hoje o aluno ele vai lá no Google, digita, como eu falei no começo, né? Se você digita, vai para o HD do computador. Se você escreve, vai para o seu HD, né? Mas a facilidade de acesso está aí, né? Esse é um dos benefícios, facilidade de acesso à informação. Outra coisa que é um malefício, né? As pessoas hoje têm muita informação e pouca formação. Perfeito. Infelizmente. Otimização do tempo, né? Tanto eu quanto você acredito, Jaqueline, que a gente não vai mais em banco. É tudo feito pelo celular. Otimização do tempo, ótimo, perfeito, um benefício. Inovação em diversos campos. Se a gente olhar na tecnologia como um todo, hoje, por exemplo, a gente conhece muito pouco do funcionamento do cérebro, né? Hoje, ano passado, tiraram fotos de como os neurônios se comunicam. Veja só você, cara. Nunca ninguém tinha visto isso. O ano passado conseguiram essa proeza por conta da neuroimagem. É uma tecnologia, ótimo, perfeito, a gente sabe como é que funciona agora, né? Isso é interessantíssimo. Tem vídeo no YouTube aí se você quiser ver também. E a comunicação instantânea. Você vai me dar risada de novo. Quando eu tinha 12 anos, eu me comuniquei com uma menina do interior de São Paulo por carta. Hoje o jovem fala, qual que é o seu WhatsApp, minha querida, ou milindinha, não sei como é que é a abordagem do jovem hoje. Eu falei para ela, qual que é o seu CEP? Né? E ali a gente trocou cartas, eu escrevi para ela, chegou em fevereiro, ela escreveu, chegou em março, meses. E isso, olha só que interessante, isso aumenta a ansiedade dessa molecada, porque veja só você, até da gente, tá? Se você manda um WhatsApp para alguém, que hoje o meio de comunicação mais fácil, mais viável é o WhatsApp. Se você manda o WhatsApp para alguém, essa mensagem que foi lá é bem importante, você fala assim, bom, subiu 2 risquinhos cinza, então ele recebeu a mensagem, ótimo, beleza. E você fica naquela expectativa, naquele aguardo de chegar a mensagem e tal, mas é importante demais, cara. E aí sobe os 2 risquinhos azuis, mas a pessoa não responde. Meu Deus.
e aquela ansiedade sobe, né? Olha só, eu demorei 1 mês para responder a menina por carta. E hoje, instantaneamente, se você não responde automaticamente a resposta, a pessoa do outro lado já fica daquele jeito. E se ligar, pior ainda, né? O celular perdeu a função, né? Imagina, meu filho esses dias, ele ligou para a avó dele, pro pai dele. E daí ele tava assim, eu falei, filho, é assim que coloca o telefone no ouvido. Acho que nunca nem viu a gente falando no celular, né? Outra coisa que você falou agora, né? Se você pedir para uma criança falar assim, imita um telefone, o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui. Se você perguntar para minha avó, para o meu avô, para o seu avô, pessoas mais antigas, elas vão fazer isso aqui. É, exatamente. Que é o que a gente fazia, né? Você falou pessoas mais antigas, eu faria isso também, viu? Olha, eu vou te deixar uma última perguntinha já, mas eu já quero te agradecer. Obrigada por ter vindo. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @eberdosanjos. Está passando direitinho para vocês como se escreve. Tem o WhatsApp que é o 11 94782 0642, passando para vocês. Éber, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Para a gente finalizar, eu queria deixar uma pergunta enquanto eu me posiciono para dar um recadinho para o público, que é: qual é o momento em que os pais têm que estar atentos para talvez procurar uma ajuda psicológica para essas crianças que têm esse acesso aí à internet e às redes sociais? Por favor. Ok. Viu que o seu filho não responde aos seus chamados, viu que o seu filho não se comunica como você acha que ele deveria se comunicar, este é o momento em que você deve procurar um psicólogo, uma psicóloga para estar fazendo o trabalho ali, para saber o que está afligindo o seu filho. Hoje a gente sabe que tem bastante condições psíquicas instaladas e aí esse é o momento certo de você procurar um psicólogo. E agora a gente acompanha o Trilha da Dica de hoje. Videogames. Desenvolvidos por engenheiros, físicos e cientistas, os primeiros jogos eletrônicos lançados na história nasceram em meados dos anos 50. Eles não tinham cores, nem som e só permitiam um duelo entre 2 jogadores. Nas décadas seguintes, tivemos uma grande evolução com o surgimento de diversas marcas e a variedade dos consoles domésticos. Um assunto vasto de curiosidades e história. Por isso, nós fomos visitar a 14ª edição da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Falamos com quem entende do assunto para saber um pouco mais sobre o crescimento desse mercado para lá de dinâmico e saber muito mais sobre o mundo dos games. Get over here! A Nintendo é uma empresa centenária, então a gente não conseguiria, eu não consigo te dizer quantos jogos tem, né? A gente tá aí criando videogame desde a década de 50, 70, 80, então a gente não sabe. Mas aqui na Game Show hoje a gente tem 10 jogos da Nintendo, entre esses 5 localizados para português do Brasil, super legais. E uma pré-estreia especial pra gente, que é o Super Mario Bros. Wonder. E a gente tem o Mario aqui, voltando para o mundo 2D, que ele já estava no mundo 3D e voltou para o mundo 2D com um pouquinho de nostalgia. E é super legal ver não só a evolução do personagem em si, mas dos jogos. Aqui a gente tem jogos para todos os gostos, todas as idades, e super divertidos. Tem jogo de estratégia, tem jogo de dança, tem jogo de luta. Então eu acho que são jogos, a Nintendo proporciona experiências para a família inteira. Que era restrito apenas à televisão, agora se expande para PCs especializados e fica cada vez mais acessível através dos notebooks, tablets e celulares.
A Samsung, ela entende que a plataforma game, o território game é muito importante. Ele traz opções de mais conexões, mais pioneirismo, mais inovação, tecnologia por meio do entretenimento. E a cada ano, ela incorpora novos produtos para que a gente traga uma imersão cada vez mais completa para os nossos consumidores. O mercado gamer, ele tem um ecossistema gigantesco e trabalha com os mais diferentes perfis de jogadores. Desde daqueles que gostam realmente de jogar, que gostam de pesquisar, participar de lives, acompanhar podcasts e até jogar apenas no final de semana ou indo para o trabalho, para a escola. Então, nós acreditamos que o potencial desse mercado é gigantesco e a gente quer estar junto com os consumidores, tanto fora como dentro dos jogos. E cada ano a gente amplia o nosso portfólio gamer. E esse ano nós temos vários lançamentos de celular, como o Fold 5, que é o foldable dedicado a game, como o S23, que também tem um grafismo incrível. Temos o lançamento da Neo LED, temos o lançamento da nova linha Odyssey Arc, enfim, temos produtos para todos os gostos, todos os tipos de jogadores. O processador, ele é fundamental para que você consiga jogar os mais diferentes tipos de jogos. E a Samsung, eu tenho orgulho em dizer que ela está preparada, ela tem as melhores soluções para cada estilo de jogador. Em 2000, os dispositivos ganharam sensores de movimento e vibração. E o avanço tecnológico trouxe formas cada vez mais intensas de imersão com os jogos de realidade virtual. Uma tecnologia divertida, mas que divide opiniões. Uma sensação incrível, coisa muito maluca, montanha-russa numa loucura. Quero ir de novo não, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Você é doido, quem tem problema de coração não joga isso aqui não. A última grande revolução do segmento é a alta do mercado gamer. O que para uns é apenas entretenimento, para outros é estilo de vida e até profissão. Aqui no Brasil ou lá fora, viver de game já é uma realidade. Se liga só nessas dicas. Os jovens têm prestar atenção para a área de games. Em Taiwan, nós temos escola, ensinar profissionais, alunos, só trabalhar com game. Eles não podem machucar na dedo dele, mas precisa de bastante disciplina. Eles precisam fazer exercícios, precisam de perseverança. É porque eles têm que focar no games com bastante atenção cada dia. E eles precisam de jogar com muito tempo. E nós utilizamos bastante tecnologia para avaliar o performance de jogador, cada pessoa. Porque lá tem sempre produtos como IoT, soluções. E nós utilizamos bastante AI para analisar o performance de cada jogador lá. 4 anos atrás veio a pandemia e eu, como qualquer outra pessoa dentro de casa sem fazer nada, decidi baixar o TikTok. Comecei pelo TikTok, mas meu sonho sempre foi ser youtuber, ser gamer. E hoje estar nesse evento aqui como influenciador é uma conquista para mim muito grande. Atualmente eu faço live de games no YouTube e eu jogo Rainbow Six, jogo FIFA, outros jogos também. E, tipo assim, tem o Superchats que o pessoal manda, né? E também tem como monetizar a live. Então, além do TikTok e outras plataformas também, o YouTube tá crescendo bastante e as lives de YouTube do jogo também. Eu acredito que cada mês, cada ano que passa, aumenta mais e assim como eu vivo da internet, né, a internet está proporcionando como que jovens possam mudar de vida, assim como eu, que hoje eu vivo da internet. E eu fico muito feliz, né, que tá crescendo muito esse meio e é isso, feliz demais. E do outro lado da feira, uma infinidade de outras opções que os adultos não abrem mão. Jogos que marcaram a época, fizeram história e deixaram saudade.
da minha época, né? Não é? Tem que estar voltando um pouquinho pra época, aproveitar a oportunidade, porque hoje em dia só joga videogame. Então eu tô aproveitando a oportunidade pra ligar um jogo da minha infância. E a gente não pode deixar de falar de uma arte performática pra lá de curiosa, que cresce a cada dia junto com os games, os cosplayers. Cosplay, você encara o personagem, você é o personagem, você... O seu equipamento é do personagem, então o cosplay está mais ligado à realidade do personagem. A fantasia você pode se fantasiar de qualquer coisa, qualquer personagem. Agora o cosplay não, você está ligado indiretamente com ele. Você tem uma relação de paixão. Eu sou policial militar da reserva, então eu trabalhei 26 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, 15 anos na Rota. Quem trabalha na Rota é um Jedi. Nosso lema é dignidade acima de tudo. Nós trabalhamos em defesa da sociedade paulista. Nós temos um conceito, temos uma missão de atender o povo paulista. Isso é praticamente um Jedi, entendeu? Trabalhamos na legalidade, né, em prol da sociedade. E os super-heróis também estiveram no evento e são presença confirmadíssima no mundo dos games. A gente tá no nosso universo aqui. Pô, Márcio, é incrível. Eu já fiz uma fantasia vira realidade. Game over! A matéria acabou, mas a sua oportunidade de se aventurar nesse universo mágico dos jogos está só começando. É muito interessante, né? Obrigada, viu, hoje, pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre uma alegria ter você com a gente. Eu te espero aqui amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.